Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e dando continuidade à aula do sistema digestório, agora nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema digestório. O sistema digestório tem como função prover o organismo de água e nutrientes que supram as necessidades nutricionais. E para isso ele realiza vários processos fisiológicos e os principais são motilidade, que impulsiona o alimento ingerido a partir da boca até o reto, secreção, que contribui para a digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes, digestão, que é a degradação dos alimentos em moléculas passíveis de serem absorvidas, absorção, que proporciona a captação de nutrientes, eletrólitos e água, e excreção, que é a eliminação dos produtos não absorvidos. Esses processos eles ocorrem ao longo do sistema digestório. Então aqui, como exemplo, vamos começar a ver a cavidade oral e o esôfago. Neles, o processo de motilidade ocorre na mastigação e deglutição. Tem como secreção a saliva, a amilase e a lipase. Já inicia-se a digestão de carboidratos e um pouco das gorduras. No estômago, a motilidade ocorre na mistura peristáltica e propulsão do bolo alimentar. Ocorre secreção de ácido clorídrico, algumas enzimas ativas ou não, muco, bicarbonato e histamina. Ocorre a digestão de proteínas e gorduras. A absorção é somente de substâncias lipossolúveis, como álcool e aspirina. No intestino delgado, a motilidade é pela mistura e propulsão, principalmente por segmentação. Ocorre secreção de enzimas, bicarbonato, bile, muco e hormônios. Ocorre a digestão de carboidratos, gorduras, polipeptídeos e ácidos nucleicos, a absorção de peptídeos por transporte ativo, aminoácidos, glicose e frutose por transporte ativo secundário, gorduras por difusão simples, água por osmose, íons, minerais e vitaminas por transporte ativo. E no intestino grosso, a motilidade é pela mistura segmentar, movimento de massa para propulsão, ocorre secreção de muco, a digestão é realizada somente pelas bactérias do microbiota, a absorção de íons, água, minerais, vitaminas e pequenas moléculas orgânicas produzidas por bactérias. Os mecanismos de controle da função do sistema gastrointestinal são mediados principalmente por estímulos locais, como volume e composição do conteúdo luminal, que é o espaço interno do órgão. Os principais estímulos são distensão da parede gastrointestinal, que ocorre quando o alimento chega ao órgão, osmolaridade ou acidez do conteúdo luminal, concentração de produtos da digestão, sentidos especiais, a visão, o cheiro do alimento, o colocar na boca, pensar no alimento, isso tudo são respostas de pré-alimentação. E os principais efetores são as camadas musculares da parede gastrointestinal, que são responsáveis pela motilidade, e as glândulas exócrinas e endócrinas, que vão secretar principalmente hormônios que são produzidos localmente e cairão na corrente sanguínea, irão atuar nos órgãos envolvidos na digestão, estimulando-os ou inibindo-os. Vamos ver agora alguns hormônios que participam do processo digestivo. A gastrina é produzida no estômago e a sua liberação é estimulada pelo contato de alimentos proteicos com a parede do estômago. Ela estimula a secreção de suco gástrico e peristaltismo, o que favorece o esvaziamento do estômago. A secretina é produzida no duodeno e a sua liberação é estimulada pelo contato com ácido clorídrico proveniente do estômago nas células do duodeno.
A secretina estimula o pâncreas a produzir suco rico em bicarbonato de sódio e o fígado a secretar a bile. Ela inibe a produção de suco gástrico e o esvaziamento do estômago e estimula a secreção enzimática do duodeno. A colecistoquinina é produzida no duodeno e a sua liberação é estimulada pelo contato de gordura e aminoácidos na parede intestinal. Ela estimula a liberação de enzimas digestivas do pâncreas e a contração da vesícula biliar, fazendo-a liberar bile no duodeno. Ela inibe a ação da gastrina no peristaltismo do estômago e estimula o peristaltismo e a secreção do intestino delgado. E o peptídeo inibidor gástrico é produzido no duodeno e a sua liberação é estimulada pelo contato de gordura e carboidratos na parede intestinal. Ele inibe a secreção gástrica e o esvaziamento do estômago e estimula a secreção de insulina pelo pâncreas. O processo de mastigação é voluntário. Você mastiga quantas vezes quiser, porém exige controle coordenado dos músculos da mandíbula, lábios, bochecha e língua. A deglutição vai iniciar a primeira onda peristáltica para a motilidade, e ela é dividida em 3 fases. A fase oral, onde a língua impulsiona o bolo alimentar e o comprime contra o palato para cima e para trás em direção à faringe, onde estímulos táteis iniciam o reflexo da deglutição. O reflexo da deglutição desencadeia um movimento peristáltico que é chamado de onda primária, que se propaga ao longo do esôfago. A fase faríngea, onde ocorre o fechamento das cordas vocais e da epiglote, inibição da respiração e propulsão do bolo alimentar por onda peristáltica, impulsionando o alimento através do esfíncter esofágico superior aberto. Esfíncter é uma musculatura em forma de anel que controla a abertura de um canal. E a terceira fase, que é a fase esofágica. A onda peristáltica continua a deslocar o bolo alimentar até o esfíncter esofágico inferior, relaxando e permitindo a entrada do bolo alimentar no estômago. Uma contração peristáltica primária cria uma área de alta pressão atrás do bolo alimentar e o impulsiona. E há também a ajuda da gravidade, que acelera esse movimento. Já a contração peristáltica secundária remove qualquer alimento remanescente do esôfago. A fase oral é controlada voluntariamente. Já as fases faríngea e esofágica são involuntárias, controladas pelo bulbo. O estômago é um órgão regulador. Ele vai receber e armazenar o bolo alimentar e vai ter que controlar adequadamente a liberação do quimo para o intestino delgado. Os componentes da motilidade gástrica são relaxamento receptivo, que é um reflexo de acomodação da parede do estômago para o alimento que está chegando. Se o alimento chega no estômago e ele permanece estático, a pressão intragástrica se eleva e pode ocorrer refluxo. Outro componente são as contrações para trituração, mistura e propulsão do alimento. O estômago é o principal órgão que mistura os alimentos. Nele, a digestão mecânica é intensa, pois ele tem muito vigor para contrair. E as contrações misturam o alimento com as secreções gástricas e iniciam o processo da digestão. Com isso, o tamanho das partículas alimentares é reduzido. Quando a onda peristáltica chega ao piloro, ele relaxa e permite o escape de pequenas quantidades de quimo para o duodeno. A seguir, o piloro vai se contrair rápida e abruptamente. A onda peristáltica seguinte encontra o piloro fechado e parte do quimo é triturado e só vai conseguir passar em uma nova onda.
Isso faz com que o alimento seja triturado ainda mais, de modo que só passe pelo piloro o alimento que já está muito bem triturado. E o último processo é o esvaziamento gástrico. A velocidade de esvaziamento é rigorosamente regulada por mecanismos neurohormonais, dando tempo para tamponamento do pH do quimo no duodeno, digestão e absorção dos nutrientes, e também o equilíbrio da tonicidade. A velocidade de esvaziamento gástrico é mais rápida quando o conteúdo gástrico é isotônico. Se o conteúdo gástrico for hipertônico ou hipotônico, o esvaziamento gástrico é mais lento. O esvaziamento de líquidos é exponencial. Já o esvaziamento de grandes partículas sólidas começa apenas após a trituração suficiente. Então, ocorre aí uma fase de atraso no processo. A presença de prótons no duodeno inibe o esvaziamento gástrico para dar tempo para a neutralização. E a presença de aminoácidos no alimento inibe o esvaziamento gástrico, porque é interessante o alimento ficar mais no estômago, já que é ele quem digere as proteínas. O ácido clorídrico é secretado por células parietais encontradas em maior quantidade nas glândulas de uma região do corpo do estômago. Vamos olhar no esquema como esse ácido clorídrico é formado. Após o metabolismo celular, o gás carbônico é formado. E ao encontrar uma molécula de água, ocorre a formação do ácido carbônico, que é ionizado, formando um próton e um íon bicarbonato. A secreção de próton é mediada pelo transporte ativo primário, proveniente de uma ATPase, localizada na membrana luminal das células parietais. O íon cloreto atinge o meio intracelular pelo mecanismo de transporte ativo secundário, que ocorre através do cotransporte com o íon bicarbonato. O íon bicarbonato é reabsorvido para a circulação, o que gera um aumento do pH sanguíneo, tornando-o alcalino. E é essa alcalinidade que gera o sono e a preguiça após o almoço. E o cloreto é secretado passivamente até o lúmen gástrico, onde encontra o próton e forma o ácido clorídrico. A gastrina e a histamina estimulam a secreção de ácido clorídrico. Já a somatostatina e as prostaglandinas inibem a sua secreção. A secreção e a motilidade é controlada automaticamente pelo sistema nervoso autônomo. Os impulsos nervosos do sistema nervoso autônomo parasimpático estimulam a secreção e a motilidade gastrointestinal. Já os impulsos nervosos do sistema nervoso autônomo simpático diminuem a secreção e a motilidade gastrointestinal. O intestino delgado atua na digestão e na absorção dos nutrientes. Ele mistura os nutrientes com enzimas digestivas, expõe os nutrientes digeridos à mucosa absortiva e, em seguida, impulsiona o alimento não absorvido para o intestino grosso. Isso tudo ocorre devido à motilidade, que tem como funções a mistura com secreções duodenais, otimizando a digestão, que ocorre devido às contrações segmentares, como podemos ver na figura da esquerda, e a propulsão do quimo em direção ao colo, que ocorre devido às contrações peristálticas, como podemos ver na figura da direita. No intestino grosso também tem peristaltismo e contração de mistura, que compacta as fezes, formando bolos maiores e empurrando-os para o reto. Esse movimento em massa que desencadeia o reflexo de defecação. Esse reflexo de defecação se inicia quando ocorre enchimento do reto. Em seguida, as paredes do sigmoide e do reto se contraem e o esfíncter anal interno relaxa. Quando a defecação é conveniente,
ocorre o relaxamento voluntário do esfíncter externo do ânus. O músculo liso se contrai, forçando a saída das fezes. E, se a defecação é postergada, o reflexo é inibido até o próximo movimento em massa. Então, toda vez que se tem um movimento em massa, tem estímulo para ir ao banheiro. E é importante lembrar que existe uma posição correta para defecar. A posição correta é sentar no vaso sanitário com os joelhos elevados acima da linha do quadril, como se estivesse sentado de cócoras no chão. Essa posição permite relaxar o músculo pubo-retal e liberar a passagem do intestino grosso, facilitando a saída das fezes. No intestino grosso também encontramos várias espécies de micro-organismos que compõem a nossa microbiota ou flora intestinal. Eles são importantes pois fermentam os carboidratos não digeridos e sintetizam as vitaminas K e B12. E elas também evitam a proliferação de bactérias patogênicas que poderiam causar doenças. Além disso, a microbiota intestinal exerce um papel importante na obesidade. Um estudo demonstrou que a obesidade ela está associada às mudanças observadas na quantidade relativa de duas divisões bacterianas dominantes no intestino, a Bacteroides e a Firmicutes. Pessoas obesas apresentam uma proporção menor de bacteroides e uma proporção maior de Firmicutes, em comparação com pessoas magras. Então, vamos exercitar? A questão é a seguinte: se por alguma razão uma pessoa deixasse de produzir gastrina, qual das substâncias abaixo teria sua digestão prejudicada? A. Proteína. B. Amido. C. Ácidos graxos. D. Sacarose. E E. Lactose. Vamos resolver? A gastrina estimula a produção de suco gástrico. E como no suco gástrico tem a pepsina, que é uma enzima que degrada as proteínas, logo a digestão de proteínas seria prejudicada. Então, a letra A está correta. Obrigado por assistir a aula até o final e se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. E se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.